Outra alteração, pessoal, importante são os acantócitos, né? Que são células que têm espículos, que têm pontas como se fossem espinhas, tá? Ela é muito parecida com os equinócitos, com as hemácias crenadas, só que são células espiculadas. A diferença é essa, ó, que são célulazinhas espiculadas. Elas podem aparecer em vários tipos de anemia, principalmente nas anemias sideroblásticas, que são anemias por excesso de ferro, tá? Não estou falando muito nessas anemias, porque nós não conhecemos ainda as anemias. Então, vai ficar mais fácil para vocês entenderem quando a gente já conhecer as anemias e associar essas alterações. Mais importante agora é a gente conhecer e saber identificar cada alteração dessa, tá certo? Então, os acantócitos são células espiculadas em formas de espinho. Então, a diferença dela para uma célula, para um equinócito, aqui está bem claro, olha. O equinócito é essa célulazinha, como se fosse uma tampinha de garrafa, uma nuvenzinha. E os acantócitos são células espiculadas, como se fosse a fruta da mamona, né? Aquelas frutinhas verdes, né? Com os espinhozinhos, tá certo? Então, elas podem ser encontradas em vários tipos de anemia, outras patologias também, tá? Outra alteração são os dacriócitos, que são hemácias em forma de lágrima, tá? Essas hemácias, eu costumo dizer, quando a gente tá com fome, a gente vê coxinha, né? Parece uma coxinha. São observadas nas anemias megaloblásticas também, tá? Quando você tem muito megalócito e você acaba tendo essa pontinha da hemácia, elas são grandes, muitas vezes, às vezes são pequenininhas, como esquizócitos. E são também comuns em alguns tipos de anemia hemolítica, né? Na verdade, nas anemias hemolíticas, vocês conseguem ver praticamente todas essas alterações, tá? Por quê? Porque são alterações, se você tem, por exemplo, quebra de hemácias por algum motivo, ou por ser genética, ou porque o baço tá super funcionante, né? Tá hiperfuncionante, porque quando a gente fala de hiperesplenismo, significa o aumento da função do baço. Então, se eu tenho um monte de macrófago mordendo e captando essas hemácias, então eu tenho todas essas alterações em conjunto, né? Porque muitas delas são causadas pelo excesso de fagocitose, tá? Então, os dacriócitos também é um tipo de alteração que é importante ser relatado, tá certo? Outra alteração são os estomatócitos, que são essas hemácias onde o halo no meio parece uma boquinha, né? Algumas eu costumo dizer que algumas estão rindo para vocês, outras chorando. Então, elas também podem ser resultado de um esfregaço mal feito, então a gente tem que ter muito cuidado, ou de um corante alterado por ser muito velho, e aí a gente começa a fabricar um monte de estomatócito e isso pode confundir com alguma patologia. Então, é importante a gente ter muito cuidado com a coloração, com a secagem do esfregaço, né? Porque a diferença de pH pode causar esses estomatócitos e eles podem ser confundido com algum tipo de anemia hemolítica ou alguma outra coisa, tá certo? Então, estomatócito. Por que o nome estomatócito? Porque nas plantas a gente tem uma estrutura chamada estômato, né? Que é uma estrutura como se fosse uma boquinha, uma estrutura respiratória e que se assemelha aos estomatócitos, tá? Outra alteração são os esquizócitos, que nós vimos lá no primeiro quadro, né? Que são essas hemáciazinhas fragmentadas, são pedaços de hemácias ou hemácias totalmente esquisitas, tá? É uma alteração que é muito comum na anemia chamada anemia de Cooley, né? Que é um tipo de talassemia que a gente vai estudar. Mas o importante nesse momento é saber o que é um esquizócito. Um esquizócito é uma hemácia fragmentada, né? Um pedacinho de hemácia. Ou uma hemácia totalmente distorcida, que a gente não sabe o que é. E aí é um esquizócito, é uma esquisita. Praticamente é isso que a gente pode dizer, tá certo?
mas está associada a vários tipos de patologias. E as inclusões, né? As principais inclusões, obviamente existem outras, mas as principais inclusões das hemácias são os corpos de Raujuli, que são esses pontos escurinhos aqui, ó, que eles você pode encontrar essas hemácias com corpos de Raujuli até na gravidez. Ou pessoas que têm, por exemplo, o baço que não funciona muito bem. Por quê? Porque, na verdade, algumas das nossas hemácias, elas são produzidas dessa forma. Isso é um erro, na verdade, mas é como se fosse um erro rotineiro. E quando essas hemácias são produzidas dessa forma, rapidamente o baço manda macrófagos para fagocitar. E se o baço estiver hipofuncionante, ele não funcionar direitinho, ele acaba sendo preguiçoso para captar essas hemácias e elas começam a aparecer na circulação, tá? Mas é raríssimo você ver um caso de pessoas que têm corpo de Raujuli, seja uma pessoa que não tenha nenhuma doença hematológica, tá? Dificilmente você tem simplesmente um baço preguiçoso. Então, são alterações, são inclusões. Isso aqui que vocês estão vendo, essas bolinhas aqui, é resto de DNA, que não era para estar numa hemácia madura, né? A gente sabe que quando o eritroblasto ortocromático expulsa o núcleo, fica algum resto de DNA e RNA no reticulócito, mas em um dia ele amadurece e vira uma hemácia. Então, isso rapidamente é retirado. No caso aqui, o que indica é que a hemácia amadureceu, mas ainda ficou o resto de DNA aqui que não deveria estar. Então, essas hemácias devem ser captadas. São hemácias que não servem, devem ser captadas pelo baço. Quando o baço não dá conta, aí elas aparecem. Mas elas aparecem também muitas vezes em anemias do tipo talassemias, anemias megaloblásticas, anemia falciforme. Na anemia falciforme a gente encontra muito. Até no primeiro slide que eu mostrei para vocês tem um quadro com corpos de Raujuli, tá? Se escreve corpos de Rovel-Juli, mas se chama, né, corpos de Raujuli. Outra inclusão importante, mas muito rara, tá? Eu trouxe porque ela já foi questão de concurso e a gente precisa conhecer. São os anéis de Cabot, ou anel de Cabot, tá? Anel de Cabot é essa alteraçãozinha aqui, olha. Esse anelzinho que vocês veem aqui. E provavelmente, né, porque até hoje não se sabe exatamente o que acontece para se formar esse anel de Cabot, é resto difuso mitótico, tá? Quando a hemácia vai se dividir, ela não se divide direito e sobra esse materialzinho que não era para sobrar, tá? Bom, isso acontece muitas vezes nos envenenamentos, na anemia do tipo perniciosa, que vocês não conhecem ainda, vão conhecer, mas ela é muito importante para os casos de envenenamento, tá? Então, é importante conhecer essa estrutura chamada de anel de Cabot, porque ela pode ser importante para diferenciar um envenenamento, tá bom? Outro, aqui o anel de Cabot também, esse aqui em forma de 8. E a inclusão chamada de pontilhado basófilo ou pontilhado basofílico, tá? Que são esses pontinhos nas hemácias, que também a gente encontra muito nas talassemias, nas anemias hemolíticas, mas também pode ser encontrado em mulheres grávidas, em gestantes, tá? Como sendo fisiológica para gestantes. Esses pontilhadinhos são restos de RNA e não de DNA como o corpo de Raujuli, tá? É uma persistência de material genético que não deveria estar aí, né? É um resto de material genético que fica até a hemácia madura e que pode ser encontrado também em algumas
casos de envenenamento também, tá certo? Os corpos de Hens, eu vou deixar eles para a gente estudar melhor na anemia falciforme. Quando eu mostrar para vocês todo o mecanismo da anemia falciforme, aí eu falo sobre os corpos de Hens, né? Mas de imediato a gente já pode saber que é uma oxidação de hemoglobina. Eu vou querer que a gente estude, né? Volte na anemia falciforme, porque lá eu vou mostrar direitinho como é que ele é produzido, como é que ele é formado e quais os danos que ele pode causar às células. Tá certo? Então, por hoje é só, vou colocar uns exercícios e eu gostaria que vocês respondessem, tá? Assim que vocês pudessem. E no dia da nossa live, que vai ser amanhã, a gente tira as dúvidas das alterações, tá? Um beijo para todos.